Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Para o que Deus, pelo nosso evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Como nós atendemos ao chamado do evangelho? Primeiro, nós atendemos ao chamado do Evangelho única e exclusivamente pela graça e pela vontade de Deus em nos escolher para essa tal finalidade, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por vos ter Deus elegido, ou seja, escolhido, desde o princípio para a salvação. Em segundo, nós cumprimos, ou seja, obedecemos aos requisitos estipulados por Deus no seu evangelho para sermos aptos ou dignos da salvação, a santificação do espírito e corpo, a obediência através da fé verdadeira dada por Deus, através do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, ou seja, escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Porque a fé verdadeira dada por Deus é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Porque, quando a fé que demonstramos é a verdadeira, aquela dada por Deus, esta fé nos dá a capacidade e o entendimento de esperar firmemente, sem vacilar, sem pecar na palavra de um Deus que não pode mentir, que prometeu que voltará e se reunirá novamente conosco. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Porque a fé verdadeira dada por Deus, ela vem acompanhada da presença do Espírito da verdade, do Espírito Santo, ou seja, do próprio Deus da sabedoria, que nos ensina e dá poder para não aceitar qualquer outro evangelho que não seja baseado na verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque através da fé verdadeira dada por Deus, é impossível de sermos enganados por algum ser, seja humano, seja anjo, seja demônio, não importa. Ninguém tem maior poder e sabedoria que o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então, irmãos, estejam firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. Porque a fé verdadeira dada por Deus é a prova das coisas que se não veem, ou seja, das coisas espirituais. Porque através da fé verdadeira dada por Deus, nós temos a capacidade de ver, conhecer, sentir e obedecer ao Espírito Santo de Deus, que os que estão no mundo material não veem. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, ou seja, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
João capítulo 14, versículo 17. Porque a fé verdadeira dada por Deus é um ato de amor de Deus Pai. Através dela nós temos o Espírito Santo, que é eterno, habitando em nossos corações e corpos materiais temporários, nos dando a consolação e esperança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Porque a fé verdadeira dada por Deus, ela nos capacita a obedecer, a pregar o evangelho verdadeiro e a realizar a obra de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17. Que Deus console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Jesus te ama. Lucas capítulo 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus, ou seja, os religiosos, sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ou seja, material. Ele vem com aparência e manifestação de poder interior, espiritual. Porque o reino de Deus é a manifestação do poder, da ação de um Deus que é Espírito Santo. Porque o reino de Deus é a manifestação do amor de um Deus que é Espírito, não é material. Porque o reino de Deus não pode ser alcançado ou comprado por vontade e ações materiais. Amém? Dani e Miguel.